faço um breve resumo aqui. O que nós falamos foi a respeito exatamente da dualidade onda-partícula, e segundo a qual, tanto para vocês descreverem, por exemplo, a radiação eletromagnética, quanto para vocês descreverem partículas, por exemplo, elétrons, você precisava, em certos aspectos, dos dois modelos, do duplo caráter dessas entidades, né? Então, comentamos que você não conseguiria explicar propriedades de ondas eletromagnéticas, de radiação eletromagnética, em alguns resultados experimentais, tipo Compton, tipo efeito fotoelétrico, sem você apelar para a ideia de fótons, né? E, igualmente, falamos que havia algumas características de comportamento de elétrons que você não conseguiria descrever imaginando o elétron como se fosse uma bolinha de gude, só que pequenininha, né? Imaginando, então, uma bolinha de gude cada vez menor. E nesse aspecto, porque se fosse assim, você não conseguiria fazer difração, por exemplo, de elétrons, né? Então, tem essa complementaridade dos dois modelos. Falamos do postulado de de Broglie, associando a cada partícula que tem uma quantidade de movimento P, um certo comprimento de onda, que é dado por H cortado, H sobre P, perdão. Lembrem que H é muito pequenininho, né? Quer dizer, em unidades macroscópicas é 6,6 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. Então, aquele numerador já é pequeno. Então, consequentemente, quando você vai fazer a conta, se você puser uma quantidade de movimento macroscópica, o lambda fica muito pequenininho. Nem adianta você querer fazer difração de bola de futebol na Copa. Não vai dar certo. Falamos, então, de uma função de onda. Eu vou repetir o que eu falei na aula passada para vocês poderem ligar, emendar, né? Falamos dessa função psi, então, chamada função de onda, a qual é uma solução da equação diferencial que foi construída por Schrödinger, que é a equação básica da mecânica quântica, uma equação diferencial que está colocada aqui, que eu vou emendar na aula passada e vou repetir o que eu fiz sobre isso. E, por último, falamos na aula passada, levemente, bem no final, da interpretação que é dada em cima do psi conjugado psi, do quadrado da função de onda, relacionado com uma densidade de probabilidade ρ. Então, eu vou repetir, vou emendar nisso, vou fazer uma revisão rápida, antes de a gente entrar em aplicações, tá? Só para vocês poderem emendar e relembrar o que nós fizemos na aula passada. Então, na aula passada eu mostrei essa transparência para vocês, chamando a atenção que quando você está estudando radiação eletromagnética, você essencialmente fala do caráter ondulatório e você tem campos elétricos que são oscilantes, campos magnéticos que são oscilantes, que eu estou escrevendo aqui genericamente como uma onda plana, né? No primeiro caso, aqui em cima, uma onda plana se propagando na direção desse vetor K, né? Que é o vetor de onda. E na segunda linha, o caso especial, o caso particular de uma onda plana andando na direção X, em que você tem o campo elétrico, então, naquela forma, oscilante, com um coeficiente, uma função de seno de kx menos ômega t. O B tem forma semelhante, porque ambos são proporcionais, o campo elétrico e o magnético são proporcionais. Você pode construir o vetor de Poynting, que aponta exatamente na direção de propagação da sua onda. Tendo o vetor de Poynting, você pode calcular intensidades e assim por diante. Então, isso do ponto de vista da onda. Você tem uma grandeza que está oscilando, né, no tempo e no espaço, que é o campo elétrico ou o campo magnético, no caso. E, se você quiser tratar de experimentos como o efeito fotoelétrico ou o efeito Compton, você apela para a descrição da radiação eletromagnética constituída de fótons, os quais têm, então, uma energia que é hν, Ni é a frequência,
Ou então, se você não quiser escrever Hni, você escreve H cortado ômega, né? O H cortado, só para lembrar, é o H dividido por 2π. E o P da quantidade de movimento desses fótons será, então, H cortado K. K, o vetor de onda associado. Então, você tem esse duplo, como se diz, essa passagem dos dois modelos, né, dada pelo ômega que está aqui, em ambas as expressões, e o K que está aqui também em ambas as expressões. Muito bem. Para partículas, então, a partir da ideia do de Broglie, você podia associar para partículas também um momento que é H cortado K, uma energia Hni, só que você não sabe o que você põe aqui na hora que você está falando do comportamento ondulatório da partícula, na hora que você quer descrever alguma coisa que oscile ou que tenha um comportamento específico que reflita o caráter ondulatório da partícula. Então, tem um monte de pontos de interrogação, porque, na realidade, no começo a gente não sabia o que era, né? E exatamente ali, naqueles pontos de interrogação, é que entra, então, essa função de onda. Isso é uma função, gente, uma função do ponto no espaço, x, y, z, e do tempo, tá? E é dada por essa letra psi, grega psi, que é, então, essa função, uma solução de uma equação diferencial. Então, se você souber a equação diferencial, você tem que resolver uma equação diferencial para encontrar aquela psi. E depois usar a psi para tirar dela o que você puder tirar. Essa é a ideia. Muito bem. Então, a função de onda está aqui. Toda vez que você tiver uma partícula microscópica, você vai associar a ela uma função de onda, que é, então, essa função psi, também chamada amplitude de probabilidade, nós vamos ver já já. E, na realidade, como nós vamos ver que a equação básica da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, é uma equação linear, então, uma solução pode ser, se você tiver duas soluções, a soma de duas soluções também é a solução da equação diferencial. Então, isso é muito importante para o que nós vamos fazer. É muito importante o princípio da superposição, quer dizer, dizendo simplesmente para você, se você tiver duas soluções, as duas soluções somadas também são solução. Isso é a característica das equações diferenciais lineares. E, por último, a interpretação probabilística, que é devida ao Max Born, e agora ele vai dar risada, né, novamente, porque ele também ganhou o prêmio Nobel, né? Então, ela é uma interpretação que nós vamos desenvolver ao longo da aula de hoje, que diz o seguinte: se você quiser saber alguma coisa sobre a probabilidade de encontrar partícula em torno de um ponto, você pega, num certo instante t, você pega a psi módulo dela ao quadrado, né? Que é, então, a interpretação probabilística. Que, obviamente, essa densidade, se for uma densidade de probabilidade, ela resultará normalizada, significando o seguinte: se você somar todas a probabilidade de encontrar a partícula em algum lugar ela tem que estar, né? Então, isso é uma certeza. A certeza é a probabilidade 1. Então, se você integrar a probabilidade sobre todo o seu volume, tem que dar 1, porque a partícula tem que estar lá, tá? Então, isso não é discutível, ela tá lá por hipótese. Então, essa interpretação, então, é devida a Born. E, supostamente, a psi deve carregar toda a informação que você pode extrair do seu sistema microscópico daquela partícula, tá? Na partícula, naquela situação em que ela se encontra, que você quer descrever. Então, vamos lá. Geral, toda vez que você tiver uma onda, você tem alguma grandeza, que eu pus aqui genérico, chamei de F, uma grandeza que represente alguma propriedade de uma onda. E esse F genérico que eu escrevi aqui, ó, esse F, deve satisfazer uma equação. Não assustem com a equação. A única coisa que eu tenho naquela equação são derivadas daquela função genérica. Vocês veem,
tem derivada segunda aqui com relação ao tempo, derivada parcial, porque a função é dependente de 4 variáveis, né? De x, de y, de z e de t, então tem que ser derivada parcial. Aqui, ó, no laplaciano, tem derivadas segundas com relação a x, com derivadas segundas com relação a y, derivadas segundas com relação a z. Então, uma equação de onda nada mais é do que você relacionar a maneira como essa função muda com relação a t, x, y e z. Tá? É um genérico, é um comportamento genérico. Notem, essa especial é a equação de onda que é satisfeita pelas ondas eletromagnéticas, pelo E e o B na onda eletromagnética. Então, você vê que aqui você tem um C, que seria, então, a velocidade que a onda está andando. Tá? Essa é a ideia. Muito bem. Então, basicamente, essa equação de onda te diz como que a função muda, como é que ela evolui com o tempo e no espaço. Então, nós queremos achar uma coisa semelhante para essa função psi, essa onda de matéria, essa função de onda de matéria que o Schrödinger, então, introduziu. Então, vamos lá. Né? E depois que nós acharmos a psi, construiremos a densidade de probabilidade. Tudo que eu vou fazer aqui, supostamente, é para partícula com massa. Então, se vocês quiserem imaginar uma partícula, pode ser um elétron, pode ser um próton, uma partícula, tá? Tem que ter com massa. Então, não vou considerar, isso aqui não vale, o que eu vou fazer agora não vai valer para fótons. Vamos lá. A onda mais simples que você puder imaginar, mais simples, é uma onda plana. Então, eu escrevi aqui uma função que é função de R, então de x, de y, de z, do ponto no espaço, e do t. Por que eu digo que é a função mais geral? Bom, vocês já estão acostumados de ver funções de onda plana com senos de kx menos ômega t. Eu escrevi aqui na forma mais geral, eu não escrevi nem seno e nem cosseno. Porque a exponencial complexa é um cosseno mais i seno. Então, eu generalizei e vocês vão ver já já por que eu peguei essa forma esquisita. E, basicamente, é muito simples, porque é muito fácil você derivar uma exponencial. Você deriva uma exponencial e dá o quê? Repete a exponencial a menos do coeficiente. Tá? Então, é mais fácil para manipular, para trabalhar com a exponencial do que com senos e cossenos, mas eu poderia, evidentemente, fazer com cossenos e senos. Só optei pela situação mais fácil. Muito bem, então vamos lá. Se eu pegar essa expressão, eu estou atirando em qualquer direção, estou chutando para ver o que dá, tá? Se eu derivar essa expressão da psi que está aqui com relação ao tempo, o que vai dar? Parcialmente com relação ao tempo. Onde tem tempo? Tem tempo aqui. Então, é uma exponencial, eu estou derivando com relação ao tempo, repete a exponencial e desce o coeficiente do tempo. O coeficiente do tempo na exponencial é exatamente o menos i ômega. Então, está aqui, ó. A hora que eu derivei, desceu o coeficiente do tempo e repetiu a exponencial. Perfeito? Tá? Olha só, i ômega. Ômega, tá. Como é que era mesmo? E igual a h cortado ômega, né? Tá. Então, apareceu um ômega na derivada temporal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com relação às derivadas com relação a x, y e z. Então, como é que faço? É mais fácil do que parece, tá? Essencialmente, eu vou derivar aqui com relação à parte espacial. Então, eu tenho que calcular o gradiente da função e depois o divergente para obter a derivada segunda com relação a x, com relação a y, com relação a z. A hora que eu derivo a primeira vez, desce um ik. A hora que eu derivo a segunda vez, desce outro ik. Então, vai descer i com i dá menos e o k com k dá k2. Né? Tá difícil porque envolveu gradiente e divergente, porque eu estou fazendo tridimensional. Em uma dimensão é muito mais fácil, mas já vai aparecer. K2, como é que era mesmo? Era P igual a H cortado K.
Ah, entendi. Então, se aqui descer ser um K2, isso aqui poderia ser um P2, a menos de um H cortado. Tá, então vamos olhar isso com mais vagar. Eu fiz a derivada com relação ao tempo, me desceu o menos I ômega. Se eu multiplicar os dois lados por IH cortado, o que vai dar? O I com o I vai dar menos 1, com o menos que já tem vai dar mais, e o H cortado vezes o ômega dá H cortado ômega. Mas aí vocês vão falar para mim, Carola, isso é o E. Isso é o próprio E da partícula. Tá bom, tá aqui. Pus E. Certo? Beleza. Vamos ver o que dá. Estou pagando para ver o que dá. Mesma coisa agora com o Laplaciano, com a derivada com relação ao espaço. Como é que era mesmo? A hora que eu derivava duas vezes, descia o menos IK2. Tá bem, eu multiplico dos dois lados por menos H cortado ao quadrado sobre 2M. Você vai falar assim, meu Deus, onde é que ela foi achar esse número para multiplicar? Horas, fácil. Olhem só, vejam como é fácil. Eu, multiplicando por esse menos, o menos com menos dá mais, o H cortado ao quadrado com K2, justamente me dá o P2. Certo? Quer dizer, não é nenhuma surpresa, não foi coincidência. Foi por isso que eu multipliquei para dar o P2 sobre 2M. Uai, o que é isso? Isso é uma energia cinética da partícula. E se a partícula estiver livre, não tiver nenhuma energia potencial, é a própria energia da partícula nesta situação em que a energia da partícula é totalmente cinética. Ela só tem energia cinética porque ela não está sob a ação de nenhuma força. Ela está numa situação que não tem energia potencial. Horas, olhem só, tem E aqui, tem E aqui. Se os dois lados direitos deram E e são iguais, claro. Então, os dois lados esquerdos são iguais e eu acabo exatamente de igualar isso com isso para obter uma equação diferencial. Achei uma equação diferencial, né? Nada numa mão, nada na outra, mexe um pouquinho, achei uma equação diferencial. Mas essa daqui é uma situação especial, tá? É uma situação especial onde eu pus toda a energia da partícula está na forma de energia cinética. É uma partícula livre, ela não tem nada, ela não tem nenhuma força agindo sobre ela. A energia potencial, U, é zero. Muito bem, então vamos generalizar. No caso mais geral de uma partícula, a energia total vai ser energia cinética mais a potencial. Então, eu acrescentei aqui um U. No lugar do E, eu escrevi a energia cinética mais o potencial, que está aqui. Né? Eu só acrescentei um termo. E agora vem o pulo do gato. Vem, então, o postulado de que, exatamente, eu tinha feito a associação só sem o termo do U. Então, eu acrescentei um termo a mais, que envolve, então, a energia potencial, e cheguei na equação de Schrödinger. Então, de certa forma, o que eu fiz? Cheguei na equação. Agora, vamos ver o que eu tiro daí. Tá? Pagando para ver, vamos ver. Então, isso foi postulado, e essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo. E é fácil vocês verem que ela depende do tempo, porque ela tem derivada aqui com relação ao tempo. Tá? Então, essa é a forma mais completa da equação. Você até poderia imaginar uma situação em que a energia potencial fosse dependente do tempo. Vocês não vão tratar nenhum caso desse tipo aqui. Tá? Não faz parte das nossas considerações. Então, a equação de Schrödinger está aqui. E agora? Bom, agora nós vamos começar. O que nós temos? Nós temos uma equação diferencial e o nosso próximo passo é estudar soluções dessas equações diferenciais em determinadas situações e ver o que a gente tira daí. Tá? Vamos ver. Então, primeira coisa, todos os casos que vocês vão analisar aqui serão de um tipo muito especial. Serão casos em que a energia total é constante. Tá? Constante, será constante. Nessa situação,
É um caso particular, mas até que vocês vão ver que há muitas situações que se encaixam nesse tipo de situação. Neste caso, você tem a possibilidade de separar essa psi. Vejam, ela é uma função que depende da posição do x, do y, do z, né, que eu abreviei pelo r, e do tempo. Então, nessas situações particulares, você tem a possibilidade de reescrever a psi na forma de um produto de duas funções, tá? Uma delas depende apenas da posição e a outra depende apenas do tempo. Você separa a parte temporal da parte espacial, tá? Eu chamo a atenção para vocês, eu não sei se vocês... Precisa chamar porque não sei se vocês notam. Esse psi aqui é maiúsculo e este psi aqui é minúsculo. É a mesma letra grega, mas uma está maiúscula, ela tem um pezinho no maiúsculo. É a maneira que eu sou meio distraída, então, para mim, o pezinho da letra me lembra que ela é maiúscula, né? Eu acho que facilita se você conseguir identificar rapidamente. No caso de dúvida, você vê simplesmente pela onde que tem R e T e onde tem só R, né? Porque esta função aqui depende apenas da posição. Muito bem. Por que eu fiz isso aqui? Porque essa é a situação, se a energia é constante, essa frequência angular aqui é constante e você pode achar essas soluções com a parte temporal separada, tá? Vocês poderiam perguntar para mim agora assim, Carola, por que você escolheu E elevado a menos I ômega T e não escolheu E elevado a mais I ômega T, né? Poderia. Poderia, mas a convenção é essa, tá? A convenção é escolher com menos I ômega T. Tá, então vamos começar a brincar agora. O que eu faço? Eu já repeti aqui para vocês a equação de Schrödinger, eu pego aquela função psi separada, tem uma parte temporal, uma parte espacial, e coloco dentro da equação, verifico, substituo aqui dentro, ó, aqui no psi, aqui no psi, aqui no psi. A parte temporal, ela vai ser derivada só do lado esquerdo. O lado esquerdo não mexe na parte espacial. E o lado direito não mexe na parte temporal. Então, é só você substituir, fazer a derivada com relação ao tempo. Derivar com relação ao tempo, isso aqui é facílimo, porque desce o menos I ômega e repete a exponencial. Então, você precisa cancelar as exponenciais no tempo que tem dos dois lados da igualdade e você chegará numa equação que é apenas envolvendo x, y, z, apenas o ponto. Então, essa é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Como você sabe que a energia total é constante, a parte do tempo nem te dá dor de cabeça. Você já sabe que a solução é E elevado a menos I ômega T. Você não precisa nem quebrar sua cabeça, tá? Uma vez que você resolva essa, você acha o psi minúsculo, aí você acha essa parte aqui.